Dark Carnation. Olá, queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta. Pois é, ou J. Silva, se vocês desejarem. Queridos, como eu sempre digo, prazer extraordinário estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. Pois é, lição de hoje vai ser uma prévia, tá? Eu acredito que será nos moldes da primeira lição, uma vez que deixamos uma prévia bem resumida, mas bem resumida literalmente, tá? Pautada no canal Pastor J. Silva. Então, se você quiser assistir, tem ali dentro algumas informações muito boas que com certeza vai continuar servindo, para acrescentar-se assuntos dentro das lições que se seguem. Haja visto que a primeira lição é aquela lição de introdução, literalmente, assim como a última acaba sendo aquela lição de conclusão de fato. Então, dentro desse novo e quarto trimestre, o último do ano, a nossa pauta principal, tá, a ser abordada será literalmente esse título aqui que o autor coloca na lição, ou seja, até os confins da terra, que literalmente trata-se da ordem de Cristo, e de pregar o evangelho a toda criatura, ou seja, em todo o mundo. E automaticamente essa questão aqui, até os confins da terra, a gente também extrai lá do livro de Atos, no capítulo número 1, versículo de número 8, tá? Onde, com toda a propriedade, a ordem que é dita, para os discípulos ficarem em Jerusalém até que do alto eles fossem revestidos do poder, e automaticamente, depois dessa ordem, eles seriam testemunhas do Senhor Jesus Cristo, tanto em Judéia, Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então, até os confins da terra é o título da lição, e o complemento que o autor coloca para a gente é literalmente pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Jesus. Então, esse quarto e último trimestre aqui pauta para a gente o papel da evangelização. E, é claro, faz uma abordagem literalmente sobre a grande comissão e a obra missionária com toda a propriedade. Claro, então, automaticamente, como eu sempre digo, tá, a gente vai estar fazendo mais uma abordagem sobre a importância da evangelização. Por quê, pastor? Temos lições acopladas aqui ao canal EBD Adelve e ao meu canal pessoal também, Pastor J. Silva, lições falando literalmente sobre a pauta da evangelização, sobre a pauta das missões, e é claro, a gente não pode parar de falar sobre esse assunto. Por quê? Literalmente, o papel da evangelização é o que pontua o crescimento da igreja, desbarata literalmente as obras do inimigo e faz com que o reino de Deus se expanda literalmente sobre essa terra. Isso é uma pauta que aparece na primeira lição, Ou seja, o reino de Deus sendo expandido. E automaticamente isso aqui é muito importante. Mas antes de deixar pautas, aplicações, fazer um comentário sobre a lição, quero aqui externar meus agradecimentos. Primeiro a Deus, porque sem Ele nada disso seria possível, pois é. Então a Ele a honra, a glória, o louvor e a exaltação. Aos meus líderes aí à frente da IBD, ao nosso pastor presidente, a vocês, professores, amigos e amigas que nos acompanham, claro que com certeza procuram vir, observar as lições, tirar suas pautas, com certeza aproveitar alguma coisa, até porque o nosso objetivo aqui é justamente esse, fornecer material, fornecer também uma forma mais plausível de aplicação e, é claro, você possa de fato e de direito fazer isso para os seus alunos de forma sábia e inteligente. Que Deus te abençoe. Espero que o que eu vou deixar aqui
sirva de ajuda, sirva também de edificação e sirva também de enlevo espiritual, não só para a vida dos nossos professores, como dos nossos alunos, amigos que nos acompanham aqui com toda a propriedade. Eu costumo dizer que a companhia de vocês me fortalece, sim, claro, me sinto feliz. Todavia, o que fortalece o canal é o seu like. Então, se você puder deixar, por favor, pega esse dedo abençoado, já deixa o seu like. Se não é inscrito, se inscreva, acione o sininho, fique conosco. Vai ser um prazer ter a tua companhia aqui comigo até o final. Então, desde já chama a família, senta no sofá, prepara a pipoca e vamos para mais uma lição, ok? Como eu disse para vocês, lição de número 2, tá bom? Eu vou fazer aqui uma pauta bastante sucinta. Pretendo não me alongar nos assuntos, até porque isso aí com certeza vai ser o papel de você. Eu quero aqui mostrar o caminho das pedras, então me acompanhe. Bom, o título já dito, Missões Transculturais, tá? A sua origem na natureza de Deus. Vamos lá. Nosso texto áureo de abordagem aqui, ele está pautado em Gênesis capítulo 17, versículo 4, que diz o seguinte: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, tá? Eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Essa fala aqui, com toda a propriedade, percebe-se que é do Todo-Poderoso, e essa fala está direcionada com toda a propriedade a Abraão. Pois é. E veja que o que ele diz: quanto a mim, eis o meu concerto, o meu pacto, a minha aliança contigo é esta. Qual? Você vai ser pai de uma multidão de nações. Coisa extraordinária, né? Somente Deus pode fazer isso. Até porque Abraão, a gente já conhece a história de Abraão, sabe que Abraão vai gerar um filho com 100 anos de idade, né? No caso com a sua mulher, que era estéril, com 90 anos vai dar um filho para ele. Claro que ele teve outro, né? Teve Ismael com Agar, mas a promessa vai estar aqui veiculada literalmente, tá? A um filho proveniente de Sara, e Sara vai gerar esse filho com 90 anos de idade. Então, automaticamente, a promessa de Deus feita aqui para Abraão vai se cumprir em Isaac. De Isaac vai vir Jacó e Esaú, e de Jacó automaticamente vai vir aí 12 príncipes e uma princesa. Pois é, e automaticamente desses 12 filhos de Jacó vem aí a nação israelita, literalmente grandiosa e assustadora sobre a terra. Claro que também de Esaú nasceram filhos, assim como de Isaac nasceu Jacó, de Ismael também nasceu filho. E perceba que Deus faz uma promessa também para Agar em relação a Ismael, dizendo que dele sairia 12 príncipes, ou seja, Deus também faria dele uma grande nação. Então, automaticamente, percebe-se que a humanidade cresce e o papel da evangelização se torna literalmente importante. Ok? E é sobre isso que o texto mostra pra gente. Ele me prendeu, né? Pois é. Bom, a verdade prática do autor, escrito está: o amor de Deus é a verdadeira... Olha só. O amor de Deus é a verdadeira motivação. Coisa linda demais, eu gostei disso aqui. O amor de Deus é a verdadeira motivação. Quer ser motivado, querido? Então deixa Deus te amar. Pois é, sinta o amor de Deus. Nós não somos merecedores, não somos dignos. Nós somos problemáticos, somos sim. Ah, que isso, pastor? Ué, temos que ser franco. O que o apóstolo Paulo disse? Existe aqui 2 gigantes se degladiando, né? Um quer fazer a vontade de Deus e o outro não quer fazer a vontade de Deus. E quando ele diz que ele quer fazer a vontade de Deus e não faz, e não quer fazer a vontade da carne e acaba fazendo, isso é o quê? Isso é da natureza, né? Mas independente disso, com todas as nossas falhas, com todas as nossas fraquezas, Deus nos escolheu para representá-lo no papel evangelístico e missionário.
Pega a visão. Vamos lá, deixa eu continuar. Bom, o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. Eu costumo dizer, que sem amor você não faz missão. Não. Você pode até sentir empolgação, pode até se sentir impulsionado, mas se não tiver amor, querido, tu desiste no primeiro embate. Eu costumo às vezes citar um amigo, né, que quando a gente falava o nome Índia, ele chorava, né? Pois é, sentia aquele impulso, meu Deus, Índia, eu vou para a Índia, vai nada. É tudo emoção. Porque missão, literalmente, você tem que gostar, tá? Tu tem que gostar, tu tem que amar essa responsabilidade, senão tu não faz, tá? Nem evangelismo de domingo tu sai para ir fazer. Tem que amar, tem que gostar, porque senão não faz, tá bom? Então ele diz aqui, olha, o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente, tá? Para realizar a obra missionária. Então, se você não tiver o amor de Deus entranhado dentro de você, você não sai. O que me impulsiona, o que me leva, o que me conduz, literalmente, é o amor de Deus. O amor de Deus me constrange a fazer a obra missionária. O amor de Deus me constrange a evangelizar. O amor de Deus me incomoda. O apóstolo Paulo disse, né, que ele se sentia devedor. Pois é. Então, é assim que devemos nos sentirmos, devedores. Ok? Muito bem, querido, vamos lá, nossa leitura diária. A primeira descrição que ele coloca para a gente aqui, olha que coisa tremenda, né? Chamado a ir para um lugar completamente desconhecido. Chamado para... Não, isso aqui a gente vê literalmente na vida do apóstolo Paulo, né? Uma das pautas da lição anterior é justamente isso, né? A gente vê o apóstolo se esforçando para levar o evangelho a lugares onde sequer sabiam quem era Jesus, a lugares desconhecidos. E ele, com toda a propriedade, mostra para a gente essa força, essa vontade de ir realizar o desejo do coração de Deus, levando a mensagem de Jesus a povos, literalmente, que não sabiam, desconheciam, tá? Literalmente a história do Cristo. Isso é muito importante, isso é muito importante. Isso mexe com a gente, isso vocaciona literalmente quem sente o amor de Deus lhe constrangendo a fazer missões. Meu Deus do céu, lugares desconhecidos. Pois é, coisa tremenda. O Senhor Jesus Cristo é o legítimo descendente de Abraão. É que ele traz uma pauta dentro da sua descrição, mostrando, né, de onde Jesus Cristo descende literalmente. Mas vamos lá, a terceira, a providência salvífica de Deus na história humana por meio de uma família. Coisa linda, né? Aonde que a gente vê isso? Gálatas 3,16 e 4,4. A providência salvífica de Deus na história humana por meio de uma família. Olha que coisa tremenda, né? Deus pode utilizar uma família inteira no papel da evangelização? Não só pode, como ele faz. Pois é, até porque também, se a gente for analisar com toda a propriedade, a igreja é constituída e chamada de uma grande família. Pois é, então se essa igreja que é vista como uma grande família, família de Deus, então automaticamente eu já puxei para cá, né? Já puxei o assunto dele para cá. Somos a igreja, somos membros de uma grande família, temos uma grande missão. A família igreja tem uma missão. A família igreja é comissionada. A família igreja está aqui para fazer a obra do Cristo com toda propriedade. Pega a visão. Ok? Bom, o plano redentor de Deus com atividade executada por meio de Jesus Cristo. Sim, o plano redentor de Deus. Isso aqui puxa a gente para dentro de uma pauta teológica que a gente costuma citar e mostrar muito aos alunos, que é o plano de Deus, né, através dos séculos. Veja bem, Deus aqui ele mostra com toda a propriedade, e só para a gente entender esse plano redentor,
A carta de Paulo aos Efésios nos dá a entender um pouco sobre esse plano redentor, salvífico de Deus, onde Cristo é literalmente a oferta, o sacrifício para que esse plano venha a se realizar. Isso aqui é extraordinário, né? Bom, deixa eu dar uma segurada, porque senão eu vou ficar preso aqui, vou tentar explicar esse negócio aqui e vou acabar perdendo um tempo enorme. Eu sei que o assunto é bom, prende a gente, mas vamos para a próxima. Bom, a natureza missionária de Deus na relação com a humanidade. É extraordinário, né? A natureza missionária de Deus leva a gente para dentro do título, né? A sua origem na natureza de Deus. Coisa tremenda. Aonde que a gente vai ver isso? Aí ele coloca para a gente, literalmente, Gênesis capítulo 12, onde pauta aqui a história, né, de Abrão, onde Deus chama Abrão a sair literalmente da sua terra, da sua parentela, e ir para uma terra que Deus estava destinando para ele com toda a propriedade. E é claro, em cima dessa visão missionária divina de Deus, tá? Deus vai colocar Abraão aqui literalmente como aquele que vai ser como é que eu diria? Fugiu agora a palavra. O pai, né, de nações, literalmente. Então, vê-se também dentro dessa realidade, tá, o coração de Deus veiculado à obra missionária. O coração de Cristo veiculado à obra missionária. O coração do Espírito Santo veiculado à obra missionária. E o coração da igreja deve estar veiculado à obra missionária. Isso é lindo demais. Bom, deixa eu segurar. Vamos lá. A última aqui. Igreja de Cristo chamada para ser sal da terra e luz do mundo. Sim, a igreja foi chamada literalmente para ser o sal, né? E ser a luz, literalmente. O sal é o que dá o gosto, que dá sabor, literalmente, né? Quando se acrescenta na comida, o sal é aquele ponto essencial para dar o sabor. Perceba que o sal ele extrai o sabor literalmente da comida. Se você não botar sal, a comida fica sem gosto, fica ruim. Mas o sal é o que dá gosto. Por isso, nós somos considerados o sal da terra. Sem a igreja, o mundo fica insosso. Pois é, precisa da igreja como luz. Por quê? A Bíblia, com toda a propriedade, mostra para a gente que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas mostra também o Cristo vindo, se revelando em glória, e os homens que estavam nas regiões das sombras das trevas, de sombra de trevas, passaram a ver a luz que o Cristo trouxe. Esse Cristo que trouxe luz, tá, nos colocou automaticamente também como seus luzeiros nesta terra. Então somos literalmente a luz do mundo por causa do Cristo. Pegou? Pois é, querido. Então percebe-se aqui que o negócio tá bom demais, né? A nossa leitura bíblica em classe, Gênesis 12, de 1 a 3, depois dá um pulo para o 17 e vai do 1 ao 8. Tá? A leitura em evidência no capítulo 12 mostra Deus chamando Abraão a sair da sua terra, tá? Da sua parentela, da casa do seu pai, para ir para uma terra que Deus estava a lhe mostrar. Ele diz aqui, para uma terra que te mostrarei. Pois é. E automaticamente, ao falar isso com Abraão, vem uma promessa. Eu vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer. Pelo amor de Deus, isso aqui é extraordinário. Olha o que Deus está falando, tá? Eu vou te abençoar, eu vou te engrandecer. O teu nome será grande, isso é lindo demais. E você vai ser uma bênção. Está escrito aí. Você pode ler com muita calma, né? No 3, tá? E abençoarei os que te abençoarem. Aqueles que estenderem a mão para você te abençoar, eu vou abençoar também. Porém, aqueles que não te abençoar, que te amaldiçoar, eu também o amaldiçoar. Meu Deus, isso é um compromisso muito sério. Isso é forte demais, tá? E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Tá? Mas em ti serão benditas. Coisa linda demais.
todas as famílias da terra. Meu Deus do céu, isso é lindo, né? Bom, a segunda leitura do capítulo 17 mostra Abraão com a idade de 90 anos, quando o Senhor aparece para ele, tá? Apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Perceba que a primeira vez que Deus aparece para Abraão, de acordo com o capítulo 12, ele não estava com 90 anos, tá? Somente no capítulo 17 que vai declarar que ele já estava com 90 anos, o tempo estava passando e a promessa de fazer de Abraão uma grande nação parecia que estava ficando para trás. Só que Deus é aquele que trabalha da maneira que Ele quer, na hora que Ele quer, no tempo que Ele quer e do jeito que Ele quiser. Tá? Ele poderia dar filhos a Abraão naquele tempo? Poderia. Por que não deu? Porque não quis. Mas agora com 90 anos Deus vem ratificar a promessa. Pois é, por que Deus vem ratificar a promessa? Porque Abraão já está começando a duvidar. Abraão já está começando a questionar. Pô, dentro da minha casa, o herdeiro aqui que eu tenho possivelmente vai ser um servo. Nasceu dentro da minha casa, então vai ser ele. Os únicos herdeiros que eu tenho até agora, então, são aqueles que eu comprei e aqueles que nasceram dentro da minha casa, mas não são meus filhos. Literalmente meus filhos. Pois é, então automaticamente Deus aqui vai ratificar a promessa que falou com ele. E é claro, essa leitura mostra pra gente com toda a propriedade que eu já disse para você, né? Deus vai fazer a promessa, vai ratificar a promessa a Abraão, tá? De uma posteridade, e com 100 anos de idade, sua esposa com 90 anos, vai gerar um filho, vai nascer o herdeiro literalmente. Pastor, mas não já tinha Ismael? Sim, mas Ismael era de Agar. E o lance aqui de Agar entrar na vida de Abraão foi culpa de Sara, tá? Isso aqui nós temos até uma lição falando sobre isso, tá? Se você quiser dar uma olhada aqui no canal, procura aí que você vai achar, falando sobre essa questão. Bom, não vou entrar aqui só para a gente não perder o foco. Bom, aí a gente fecha o pacote então da leitura bíblica, chega dentro daquele plano de aula, nas 3 partes que eu costumo utilizar. Vamos ver se a gente utiliza as 3, né? Bom, chegando aqui no plano de aula, dentro da introdução, o autor diz que nesta lição vamos estudar o desafio missionário de apresentar o evangelho a outras culturas. Olha que coisa tremenda isso aqui. Por quê, pastor? O título é claro, Missões Transculturais. Né? Uma das pautas que eu costumo lecionar no curso de missões é justamente sobre a antropologia missionária. Quando a gente entra dentro da questão da antropologia missionária, a gente vai estudar literalmente culturas, costumes, pois é, e ensinar a esses missionários como eles devem se comportar e se portar quando estiverem em uma cultura totalmente diferente. A cosmovisão que se tem de uma cultura diferente da nossa é totalmente contrastante e acaba se tornando, um desafio assustador. Por isso que o missionário precisa, literalmente, antes de ir para determinado local, dentro da obra chamada Missões Transculturais, ele deve conhecer o terreno aonde ele vai pisar. Ele deve conhecer a forma, ou seja, como as pessoas costumam lidar naquele ambiente. Ele precisa conhecer. Ou seja, ele precisa se readaptar de uma certa forma. Então a questão das missões aqui, dentro dessa área da transculturalidade, é muito importante para aqueles que vão até os confins da terra. Tá? Perceba que dentro do campo missionário, existem aqueles que fazem missões locais. O texto de Atos 1:8 é claro, tá? Quando diz Judéia, Jerusalém e Samaria, falam de missões locais, tá? Ou seja, missão local Judéia, sua casa, né? Dentro da sua casa, ou seja, dentro da localidade, da comunidade, do ambiente onde você convive, né? E quando coloca aí Jerusalém, o ambiente já se torna maior. Ou seja, a gente pode até colocar aqui como missões urbanas dentro desse contexto, né? Ou seja, então automaticamente o campo ele só vai se tornando cada vez o que? Maior. E sempre que você vai saindo de uma linha e entrando em outra, automaticamente você vai perceber diferenças.
E perceba que depois de Samaria vem até os confins da terra. E aí torna-se literalmente a pauta da missão transcultural. Ok? Então é sempre bom ao missionário, tá? Ao que possui o desejo de ir a campo, ter conhecimento, ter noção, tá? Do local aonde ele vai pisar. Isso a gente frisa muito, mas muito mesmo. E diga-se passagem, é uma das lições maravilhosas. Quero aqui até externar meus agradecimentos, né, à nossa missionária, ao nosso missionário e pastor Genésio, né, e a sua esposa missionária Gleide. Muito obrigado pela confiança que depositam a mim, né, para lecionar para esses alunos aí, que é muito bom lecionar para eles, né? A prova disso, nós até ganhamos alguns alunos aqui para o seminário. Temos também uma missionária que é top de linha, que é a nossa missionária Inedina, também tem aí motivado, né, muitos dos nossos membros a entrarem para o seminário. Quero aqui agradecer a missionária Inedina pelo apoio, pela ajuda, né? Mais algumas irmãs aí que têm ajudado bastante, né? E com isso a gente acaba ganhando também alunos aqui para o nosso seminário, o seminário Ibadelve, pois é. O seminário Ibadelve, Novos Horizontes, seminário maravilhoso, seminário que Deus tem abençoado assim de forma grandemente. A cada dia que passa eu fico espantado. Tem hora que eu quero correr, quero sair, quero ir embora, mas não é no meu tempo, é no tempo de Deus, né? Então automaticamente eu só tenho visto ultimamente a bênção de Deus dentro desse seminário, tá bom? E tudo isso a gente agradece ao Senhor, porque querendo ou não, estamos fazendo a vontade do Senhor, estamos inseridos dentro dessa obra missionária, querendo ou não, né? Isso aqui é importante, deixa eu só falar um pouquinho para você. As pessoas às vezes parecem, o pastor Francisco chegou aqui e caiu de paraquedas no Luiz Vasconcelos. Não, não caí de paraquedas no Luiz Vasconcelos. Nós temos uma história dentro da área missionária também. E da igreja que eu era, uma das pautas que eu mais amava era a questão das missões. E eu gostava de missões, eu amava missões, né? Eu me entregava literalmente. Nós conseguimos, durante o período em que estávamos lá, pegar uma mocidade e transformar uma mocidade, tá, dentro de um conceito missionário. Conseguimos sair da igreja e deixar a igreja com uma visão missionária. Uma visão que saía literalmente com caravanas, ia para fora do Rio, tá? Fazendo a obra missionária. Várias vezes nós fizemos obras missionárias com caravanas para Minas e Espírito Santo, ou seja, Cataguases, lá em Minas. Vários locais nós fomos fazer a obra do Senhor. Vimos o operário, o agir de Deus de perto. Milagres acontecerem instantaneamente. Pessoas presas e escravizadas por mais de 30 anos serem libertas em questão de segundos. Ou seja, o agir de Deus é algo tremendo dentro da obra missionária, ok? E graças a Deus eu louvo ao Senhor por ter me dado esse desejo, esse amor, essa vontade, essa garra de amar missões como a minha própria alma, a minha própria vida. Às vezes eu chegava a dizer para Deus, dá-me almas, senão eu morro. A vontade de ganhar almas era muito grande. E não cessou não. A gente, se passar o ano e não ganhar nenhuma alma, eu me sinto mal. Eu tenho que ganhar pelo menos umas 2 ou 3 almas por ano. Isso é muito importante para quem gosta e quem está inserido dentro dessa pauta do grande amor de Deus, como ele coloca aqui na verdade prática. O que me motiva, o que me impulsiona, o que me leva a fazer é o amor incomensurável, profundo que vem de Deus e que tomou conta da minha vida e que toma conta da vida dos nossos missionários, tá? Maravilha, deixa eu voltar para cá porque eu me empolguei. Bom, para isso vamos analisar, diz o autor, como Deus se revela nas Escrituras. Olha que coisa tremenda, né? Bom, eu dentro dessa área do campo missionário, eu preciso saber disso? Deve saber, tem que saber, é importante saber. Por quê? Como é que Deus se revela? Coisa linda demais. Vamos lá. Nas Escrituras, a partir da escolha de uma família para alcançar todas as famílias da terra. Lindo demais isso aqui. Queridos, então, dando continuidade aqui, eu precisei dar uma paradinha, mas voltando, ele coloca aqui dizendo que nesta lição iremos perceber que todo esse movimento transcultural em relação às missões ou à missão, olha só, tá, está fundamentado
posso dizer, baseado literalmente, tá? Na natureza amorosa de Deus. Ah, calma aí, pastor, que é isso? Tá não, João 3,16, escrito está, que Deus amou o mundo, perceba a descrição, o mundo, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Perceba a descrição, porque Deus amou o mundo. Ok? Isso é ou não é uma pauta transcultural proveniente do coração de Deus? É ou não é? É, com certeza, tá? Então, quando ele diz que perceberemos que esse movimento transcultural, eu posso dizer que transcende, mostra literalmente o coração divino de Deus envolvido nessa obra missionária transcultural. Posso dizer com toda a propriedade que isso é verídico, isso é real, isso é concreto, ok? João 3,16 me dá essa base aqui apenas para confirmar. Mas, continuando, ele diz que, veja bem, o que motiva o coração de um missionário, o que leva um missionário a atravessar, meu Deus do céu, culturas para pregar o Evangelho de Cristo, tá? O que motiva, o que leva, o que conduz, o que faz um missionário a atravessar as barreiras transculturais é literalmente esse amor de Deus. Que isso? O amor de Deus me constrange. O amor de Deus me impulsiona, o amor de Deus me faz sentir vontade de ir. Perceba que Paulo, quando recebe a revelação do homem que está do outro lado, pedindo para ele atravessar a Macedônia, após acordar do sonho, Paulo se sente constrangido aí, Paulo se sente motivado aí. E o que está acontecendo? É literalmente o amor de Deus impulsionando o apóstolo, assim como me impulsiona e impulsiona você a pregar o Evangelho em todo o tempo. E até fora do tempo. Pelo amor de Deus, pega a visão. Isso é extraordinário. Meu Deus do céu. Sim, aí a gente chega aqui nos objetivos. Vamos lá? O primeiro objetivo deles, explicar a natureza missionária de Deus. Lindo demais isso aqui. Eu posso até dizer para você que essa natureza missionária pode ser explicada em João 3,16. Mas a gente vai ver muito mais coisas aqui dentro. Segundo, enfatizar o amor de Deus como princípio fundamental, pelo amor de Deus, coisa tremenda, fundamental da redenção, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito. Ah, que isso, gente, isso é espantoso. Terceiro, estabelecer a visão bíblica transcultural da missão. Meu Deus do céu. Bom, na motivação que às vezes eu uso também, vamos ver o que ele diz aqui. A maneira como vemos Deus se revelar em sua palavra nos permite afirmar que Deus se relaciona com o ser humano. Sim, olha só, a forma, a maneira como vemos nas Escrituras Deus se relacionar com o ser humano, com as pessoas, mostra literalmente, tá, esse amor de Deus. Vamos lá, Gênesis 3,15. Deus poderia ali automaticamente, após o pecado de Adão, abandonar a humanidade. Poderia, sim. Era praticamente ver uma segunda criação entrando em colapso. Ou seja, na criação angelical, um anjo que era o mais belo, o aferidor de medidas, causou uma pane nos céus quando desejou ser semelhante ao Altíssimo. Caiu. E aí Deus cria o homem. Pois é, o homem criado, perfeito era, de repente o homem também cai, desfalece literalmente da sua natureza perfeita. Bom, Deus poderia abandonar essa criação? Sim. Mas uma coisa
que eu aprendo é que tudo que Deus faz é bom e é perfeito. E aonde o inimigo acha que acabou, que destruiu, Deus sempre mostra uma saída. Por quê? O homem caiu, sim, perdeu a natureza perfeita, perdeu, se tornou agora limitado, humano, fraco, literalmente. Mas Deus olha para ele e fala que da semente da mulher haveria de nascer um. E este um que nasceria pisaria a cabeça da serpente, mesmo ela lhe mordendo o calcanhar. Sim, ali nós temos uma promessa profética de restauração para o homem. Ou seja, Deus está dando uma oportunidade. E esse homem agora fraco, pequeno, imperfeito, limitado, vai se tornar um canal de Deus e bater de frente literalmente com o mundo espiritual. Pois é. E o que dá força para esse homem enfrentar as naturezas espirituais desse ambiente dimensional? O nome de Jesus Cristo, o poder de Jesus Cristo, a autoridade de Jesus Cristo, né? O incomensurável amor de Deus, a ação sobrenatural do Espírito Santo e o nosso afeto, vínculo com a sua palavra. Lindo demais isso aqui. Pega a visão. Ok? Preciso nem continuar. Vamos direto para a nossa introdução? Vamos lá. Na introdução da lição, senhoras e senhores, tá? Eu disse que vou ser sucinto com vocês. Lembrando que aqui dentro nós temos 3 tópicos. O primeiro deles vai falar sobre a natureza missionária de Deus. Tá? Seus pontos de abordagens 1, 2 e 3. O primeiro vai falar sobre a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Lindo. Fizemos até já um comentário prévio. Tá? No segundo, a missão como atividade de Deus no mundo. Sim. Outro ponto importante. E o terceiro, o nosso modelo missionário. Quem é o nosso modelo missionário? É o apóstolo Paulo? Antes de Paulo, nosso modelo missionário é Jesus Cristo. Ok? Tudo bem, Paulo até pode servir como um modelo para a gente, né? Mas o nosso modelo missionário, sem sombra de dúvida, é o Senhor Jesus Cristo. E eu nem sei se ele vai colocar outro aqui, mas, tô brincando, mas o nosso modelo missionário é Jesus Cristo com toda a propriedade. Segundo tópico da lição, o amor de Deus, o princípio, olha só, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Pontos de abordagens 1, 2 e 3. O primeiro, o amor de Deus. O segundo, a redenção do Antigo Testamento. E o terceiro, a redenção no Novo Testamento. Tópico de número 3, a visão bíblica do caráter transcultural da missão. Pontos de abordagens 1, um Deus missionário. 2, a escolha de Israel e sua missão. 3, a escolha da igreja. E, finalmente, a gente vai chegar aí na conclusão da lição. Então, voltando à fita, a gente chega aqui dentro da introdução da lição para ver o que ele vai colocar para a gente, além de já termos visto aqui na introdução do plano, uma apresentação extraordinária e, na maioria das vezes, não difere muito da introdução da lição. Ele diz aqui o seguinte: a palavra transcultural, senhoras e senhores, traz a ideia, olha só, de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Sim, isso é um fato, isso é uma verdade. Uma verdade concreta e absoluta, tá? A palavra transcultural literalmente traz essa ideia de uma pessoa que atravessa literalmente as fronteiras, né, as barreiras frontais de uma nação entre outra para levar o evangelho. Bom, a gente... eu li um material falando sobre isso, o clamor do mundo. E esse livro ele traz para a gente uma ideia, literalmente, dessa área transcultural, onde missionários acabavam entrando em regiões adversas. Temos também um outro livro chamado O Fator Melquisedeque, extraordinário, uma obra missionária assustadora, que literalmente nos ensina, né, e mostra como sermos estrategistas no campo missionário. Querido pastor, o missionário tem que ser estrategista? Tem que ser. Tem que ser. Existem locais dentro da missão transcultural que você precisa ser estrategista. Pois é. Lembrando que as suas estratégias devem estar pautadas e centradas dentro da vontade de Deus. Aproveitar as oportunidades
e entrar como Paulo fez. Ah, Paulo fez isso? Fez. Você lembra que quando ele chega na cidade de Atenas, lá no capítulo 16 de Atos, capítulo 16 e 17, ele se depara com um altar destinado ao Deus desconhecido? Pois é, Paulo conhecia a história do Deus desconhecido. E Paulo se posiciona literalmente ali para começar a falar sobre Jesus Cristo. Paulo aproveita, ou seja, a situação, usa uma estratégia, dali Paulo é levado para o Areópago e Paulo vai discursar para os sábios estoicos daquele lugar com toda a propriedade. O que? Paulo está se utilizando das oportunidades. Então, precisamos saber quando uma oportunidade está entrando. E quando essa oportunidade chega, é o momento da gente apresentar Jesus Cristo. Claro, não invada a privacidade de ninguém. Não entre sem Deus não te sinalizar. Espere o sinal de Deus. Espere o momento de Deus. Porque quando Deus sinaliza e quando Ele diz que você pode entrar, é porque Ele já resolveu todos os problemas. E problemas que poderão surgir, Ele vai estar dizendo, eu vou contigo, eu vou na frente. Ok? Então, espere a sinalização. Pega a visão. Pelo amor de Deus. Acho que eu não preciso nem continuar, né? Pelo amor de Deus. Mas ele diz aqui, isso implica interação com todos os grupos. Interação, interagir, né? Se você vai, como eu disse aqui, né? Eu leciono antropologia missionária. Então, automaticamente, dentro dessa questão, a gente fala muito sobre essa natureza do missionário, de entrar, né, procurar saber dentro da cultura como é que ele deve literalmente mostrar, como ele deve fazer para poder ter a oportunidade de pregar o Evangelho. É o que o autor está dizendo aqui, isso implica interação, você precisa interagir. Isso é extraordinário. Veja o que ele diz, isso implica interação com todos os grupos étnicos da terra, com os diferentes aspectos da vida. Tá? Claro, isso a gente vê dentro do campo transcultural. Veja bem, a gente não precisa nem ir muito longe, né? Aqui dentro mesmo, por exemplo, de uma região para outra, já existe uma diferença assustadora. Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco ou Nordeste, vamos colocar assim. Existe uma diferença, tá? Ou seja, essa diferença automaticamente já implica que eu preciso saber como é que os nordestinos se comportam para poder chegar lá e pregar para eles. Eu me lembro que nós fomos para o Espírito Santo, para um lugar chamado Monte Alegre, numa região de descendentes de escravo. Uma população de 600 habitantes e pouquíssimas pessoas, mas chegamos ali dentro de uma igreja, ficamos no local ali, né, na casa de um irmão, e dentro da igreja mesmo tinha alojamento pra gente, e chegamos ali, eu fiquei assustado, porque era uma igreja gigante, né? Eu ficava perguntando como é que vai encher essa igreja. E quando dava assim por volta de 4 horas, 5 horas da tarde, o pessoal começava a chegar. Quando dava 7 horas, já não tinha mais lugar dentro da igreja. De onde veio tanta gente? É claro que além do local onde a gente estava, com 600 habitantes, tinham outras localidades circunvizinhas. E as pessoas se deslocavam de longe para vir para aquela igreja. Ou seja, uns vinham de bicicleta, outros vinham caminhando, caminhavam 2, 3 horas, né? Outros vinham de carroça, e é uma coisa assustadora. E o povo ia chegando. Tá? E dentro dessa localidade, ou seja, eu comecei a me perguntar como é que eu vou pregar, como é que eu vou me comportar. Eu tinha que ficar perguntando para quem era de lá, tá, o significado das coisas. Eu estava procurando interagir com ele para não usar uma fala que de repente eles não tivessem noção ou não conhecessem. Então eu ficava perguntando, né, me interagindo ali com eles para poder entender e depois fazer uma aplicação. Claro, depois que você aprende, automaticamente, eu sempre perguntava, às vezes quando eu estava, até mesmo quando já estava pregando, eu utilizava de uma palavra, eu perguntava, é isso aqui? É isso mesmo? É assim que vocês dizem? Aí, dependendo, eles diziam, é sim, pastor. Ou, não, se não fosse, eles diziam, não, pastor, é isso, isso e isso. Então, automaticamente, isso aqui é muito importante na vida de um missionário. É a parte que ele chama de interação. Pega a visão. É preciso interagir. Se dentro da nossa cultura nós precisamos interagir, até mesmo de uma região para outra, imagina fora, né? Imagina fora.
Imagina na missão transcultural. Pois é, isso aqui é muito bom, né? Pois é. Vamos lá. Tópico de número 1, então. Vamos sair daí. Eu disse que ia ser sucinto e eu vou ser. Bom, a natureza missionária de Deus no chamado de Abraão. Bom, o autor coloca aqui, né, a gente já fez até uma préviazinha, ele diz aqui, a expressão sai da tua terra revela uma ordem e um chamado. Sim, revela uma ordem e um chamado, claro, sai da tua terra, é uma ordem. Mas ao mesmo tempo que a ordem vem, sai da tua terra, também é um chamado. Como é que pode um negócio desse? Pois é, ao mesmo tempo que Deus ele se apresenta para Abraão, ele entra em contato com Abraão, ele fala para Abraão, olha, sai da tua terra, isso é uma ordem. Porém, aquela ordem é um chamado. Meu Deus do céu, isso é lindo demais. Ah, pastor, o que é isso? Quando eu vejo Jesus dizendo, ide por todo mundo e pregai o meu evangelho, isso é o quê? Isso é uma ordem. E ao mesmo tempo também é um chamado. Ah, não, que isso? Doideira. Não, não é doideira, é realidade. A ordem imperativa de Jesus, ao mesmo tempo que diz, ide, vai e pregai, é também um chamado para todos aqueles que fazem parte da grande comissão. Ah, que isso, Jesus, tu é lindo. Meu Deus do céu, assustador. Meu Pai do céu. Bom, junto com essa ordem veio uma promessa. Eu falei sobre isso. Ah, meu Deus do céu. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ah, meu Pai do céu. Isso é lindo demais. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual para o mundo por meio da descendência de Abraão. Nesse sentido, o apóstolo Paulo escreve que essa bênção refere-se ao Evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que coisa, né? Olha a visão de Paulo, né? Por isso que Paulo traz aí para a gente uma pauta assustadora de conhecimento, porque ele vai dizer que essa bênção, né, que foi promulgada, né, sobre a vida de Abraão é o Evangelho. Como é que pode, né? É impressionante isso aqui, gente. Essa promessa diz respeito a uma bênção espiritual. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti Como que isso vai ser, gente? Se não é espiritual, se não tem a ver com o Evangelho, com toda a propriedade, a alusão comprova, corrobora que isso aqui é espiritual e está relacionado ao Evangelho. Paulo não está tendo aqui um lapso de loucura para dizer isso, não. Paulo está recebendo uma inspiração, uma revelação do Espírito Santo e com toda a propriedade ele diz que está relacionado ao Evangelho. O Evangelho é as boas novas. O Evangelho é a notícia alviceira. O Evangelho literalmente traz promessas divinas sobre a vida de quem recebe a sua mensagem. Pois é, o Evangelho é o poder de Deus, está escrito. Ah não, que é isso, gente? Meu Deus do céu. Paulo escreve que essa bênção refere-se ao Evangelho revelado em nosso Senhor Jesus Cristo, o descendente legítimo de Abraão. Pegou? Pois é, está escrito aí. Vamos lá. Assim, a partir de uma família, Deus providenciou a salvação para o mundo. Que família foi essa? Tá? Quem é essa família? Pois é, a família de quem? De Abraão. Você lembra de Gênesis 3,15? Pois é, temos uma promessa profética de uma descendência. Só que agora Deus vai literalmente escolher a família de Abraão e da família de Abraão automaticamente vai ser inserida essa promessa de salvação, ou seja, a família de Abraão recebe a responsabilidade daquela promessa profética. Profundo, né? E agora aquela promessa profética, uma vez que quando Cristo veio e a figueira estava sem fruto, vai ser direcionada para a igreja. Pega a visão. Deus não dá ponto sem nó. Tudo que Deus faz é bom e é perfeito. Você não quer fazer? Não tem problema não. Vem cá, fulano, faz. Ah, Deus precisa de mim. Quem disse que Deus precisa de você? Você precisa de Deus. Deus não precisa de você. Às vezes a gente pega essa pauta e diz assim, Deus precisa de você. Não, Deus precisa de você enquanto você está disponível para fazer. Se você não está disponível para fazer e não quer fazer, Ele manda outro no teu lugar e pronto, acabou. É simples assim.
Isso! Meu Deus do céu, deixa eu sair daí. Por isso, podemos afirmar que a origem das missões transculturais está intrinsecamente relacionada com a natureza missionária de Deus. Pega a visão. Olha que coisa, lindo demais. Podemos afirmar. Eu posso afirmar, pastor? Deve, está escrito aí. Missões transculturais tem tudo a ver com a natureza de Deus. Literalmente. Missões transculturais e a sua origem na natureza de Deus. Pega a visão. Vamos lá. 2. A missão como atividade de Deus no mundo. A missão como atividade de Deus no mundo. Vamos lá. Vamos lá. O que o autor mostra para a gente aqui? Para conhecermos a missão como atividade de Deus no mundo, é preciso voltar à revelação especial que o próprio Deus fez na sua palavra. Que revelação? Aí ele traz para a gente aqui o capítulo 17. O que a gente viu no capítulo 17? Bom, no capítulo 17 de Gênesis, a gente vê um Abraão já quase duvidando da promessa, né? Promessa que fora feita lá no capítulo 12. O tempo já havia passado. Pois é, se não me falha a memória, parece que ele tinha saído com 64 anos e agora ele está com 90 anos. Ou seja, o tempo passou. E aquela promessa da descendência? Parece que Abraão está vendo que o tempo está passando e nada está acontecendo. Mas o Senhor, que acompanha a história e que sabe literalmente o tempo exato de agir, diferente da gente. Nós somos impulsivos, queremos agir na hora. Deus, ele diz, segura, não é hora de agir. Olha o que Jesus disse para Pedro, o que eu faço agora você não entende. Calma, rapaz. Meu Deus do céu, tu é extraordinário. Que é isso? Bom, então vamos lá. Gênesis 17 nos mostra Deus, o Deus soberano e excelso, que se relaciona com o ser humano limitado. Pois é. Um Deus ilimitado, extremamente excelso, magnânimo, se relacionando com um ser limitado, fraco, falho e problemático. O ser humano. Pois é. Ele tem tanto zelo pela sua promessa, Deus, tá? Que trocou o nome de Abrão para Abraão. Olha o que o autor diz aqui, gente. Ele tem tanto zelo pela sua promessa, que trocou o nome de Abrão para Abraão. Por quê? Aí ele diz, a fim de reafirmar a sua aliança. Opa! Outro ponto interessante. Até o capítulo 16, o nome era Abrão. Capítulo 17, como prova de que eu sou contigo e de que a promessa ainda está de pé, o teu nome não será mais Abrão, mas sim Abraão. Que significa o quê, pastor? Pai de multidões. Isso é lindo demais. Que é isso, meu Deus do céu? Vamos lá. Abrão, a fim de afirmar a sua aliança, que transcenderia ao cumprimento geográfico da promessa. Olha que coisa, né? Extraordinário isso aqui, é lindo demais. Aqui fica claro a missão como atividade de Deus no mundo. Ele mesmo e não outro é o maior protagonista das atividades missionárias. Coisa linda, né? Deus é o maior protagonista, termo bem clássico, né? Da obra missionária. Deus é o maior investidor da obra missionária. Deus, ele é apaixonado pela obra missionária, porque se não fosse, não estaria escrito que ele amou o mundo inteiro. Meu Deus do céu, não estaria. Se Deus não fosse apaixonado pela obra missionária, ele não teria poupado a vida de Adão e Eva, não teria. Mas ele poupou a vida de Adão e Eva. E no auge de uma corrupção geral, ele viu em Noé automaticamente o meio de manter a sua promessa. Pois é, foi de Noé
e depois um Abraão perdido lá em Ur dos Caldeus. Ele vai lá e conversa com ele, tira ele de lá dizendo: sai da tua terra, da tua parentela, para uma terra que eu te mostrarei. Oh meu Deus do céu, porque de você eu vou fazer uma grande nação. Lindo demais. Se Deus é tremendo, né? Não, ele é extraordinário. Como eu digo, ele é sinistro, né? Pelo amor de Deus. Uau! Meu Deus do céu. Vamos lá. Número 3, o nosso modelo missionário. O modelo missionário básico de que dispomos para a igreja na atualidade não se fundamenta em figuras ilustres da história da igreja. Sim, nós temos dentro da história da nossa igreja, da igreja evangélica, da igreja fundada pelo Cristo, nós temos grandes protagonistas. Nós temos os apóstolos, temos um Paulo que literalmente atravessou fronteiras. Temos um Filipe logo no início desbravando a terra. Temos um Pedro que está meio ali retido, recebendo uma revelação para não ficar retido. E quando lida literalmente com a casa de Cornélio, vê que o Espírito Santo atua na família de Cornélio. Pedro se assusta. Mas Pedro entende que não pode impedir o evangelho para os gentios. Perceba com toda a propriedade que a visão missionária do coração de Deus começa a pulsar no coração de Filipe, de Pedro e de Paulo e de outros, com toda a propriedade. E até o presente momento, a missão transcultural, que é movida pelo grande amor de Deus, ainda impulsiona homens e mulheres na atualidade a fazerem a vontade do Senhor, seja em Judeia, seja em Jerusalém, seja em Samaria e mesmo nos confins da terra, na questão da transculturalidade. Pega a visão, esse é o papel das missões. Mas ele diz que o nosso modelo não se fundamenta, eu falei aqui pelo menos de 3, não se fundamenta em figuras ilustres, como eu acabei de citar. Então, pastor, em quem se fundamenta? Eu já até disse que o nosso modelo, de missionário é Jesus Cristo, com toda a propriedade. Pastor, como isso pode ser verdade? Pegue, por exemplo, eu não sei aqui exatamente como é que isso vai terminar, até porque eu só sei de uma coisa: quando Jesus sai do deserto, é trazido do deserto pelo Espírito Santo, ele já entra pregando nas sinagogas, ensinando. Ou seja, Jesus já sai da aprovação e já entra dentro das missões que lhe foram alocadas: pregar e trazer o reino de Deus aos homens. Ou seja, quem é o nosso modelo literalmente? Jesus Cristo. Ele continua dizendo aqui, certamente, que os modelos de hoje e os do passado merecem a nossa atenção. Eu não disse que não merecem, até porque citei aqui Filipe, Pedro e Paulo como base. Temos dentro da história da igreja, com toda a propriedade, outros que poderíamos aqui alocar, como Moody, por exemplo, até mesmo Savonarola, pois é, grandes pregadores, meu Deus do céu, John Bunyan, por exemplo, meu Deus do céu, homens que foram ícones de pregadores, homens que no auge de suas mensagens, multidões se rendiam ao Senhor. Pelo amor de Deus, imagine um homem pregando totalmente impulsionado, totalmente embebecido, totalmente tomado, depois de 3 dias de oração, 3 dias de jejum, se levantar e traçar um sermão, pecadores na mão de um Deus irado, onde as pessoas no templo se agarravam nas colunas, se agarravam nos bancos, porque estavam tendo uma visão coletiva de que o chão estava se abrindo e eles seriam engolidos somente pelo fervor de uma pregação. Poderia ele ser um modelo? Poderia, mas não estamos falando desses grandes ícones. O modelo, literalmente,
é Jesus Cristo. Porque entenda, mesmo que Moody tenha sido um canal assustador, Savonarola tenha sido um canal assustador, outros pregadores, John Bunyan tenha sido canais assustadores, todos eles estavam embebecidos e estavam sendo guiados pelo mestre das missões, pelo maior missionário de todos os tempos, Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Pelo amor de Deus. Ah, meu Pai, isso é lindo demais. Meu Deus do céu. Ele vai terminar essa pauta dizendo que nosso principal modelo de missões revela-se no próprio Deus, cuja natureza missionária nos é demonstrada no Antigo Testamento. E eu acrescento, é revelada no Cristo com toda a propriedade. Pois é, aonde está esse modelo, literalmente, da natureza missionária de Deus, implantado no Cristo? O nosso modelo, o nosso exemplo. Pega a visão. Falou? Meu Deus do céu. Vamos lá. Tópico de número 2. O amor de Deus, o princípio, o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. Primeiro ponto, o amor de Deus. Olha só. Na Bíblia, ele diz o seguinte: a Bíblia mostra que Deus é amor. 1 João 4, 8, 16. Deus é amor. Sim, Deus é amor. Não tenho sombra de dúvida nenhuma. Deus é amor. Ok? Vamos lá. No Antigo Testamento vemos o seu amor. Pois é. No Novo Testamento, a pauta que encontramos diz que Deus é amor. No Antigo Testamento, Deus revela o seu amor. Isso é tremendo, né? Ele mostra, literalmente, o seu amor. Isso aqui merece muito a nossa atenção. Onde que a gente vai ver? Vamos lá, eu preciso voltar a Gênesis 3,15 para ver que o amor de Deus é revelado? Eu preciso ver que ele está conversando com Noé, tirando ele do meio da corrupção. Isso é o quê? Isso é amor. Pois é. Faz uma promessa para Abraão, isso é o quê? Amor. Mostrando amor. Deus mostrando amor. Ok? Lindo demais. Também contemplamos esse amor na escolha de Deus por Israel. Sim. Tá? Vamos lá. E em seu relacionamento com esse povo, no processo de renovação de aliança, tá? Em que sua misericórdia e benignidade são revelados. Sim, quando a gente olha para dentro da história, né, do povo, o povo pecando, o povo se afastando, o povo se desviando, Deus usando profetas para trazê-los de volta, como por exemplo um Oséias da vida, né, sendo modelo literalmente, ali exemplo literalmente, onde Deus queria mostrar através do que ele estava vivendo, como é que ele se sentia em relação ao seu povo, porque amava o seu povo, queria trazer o seu povo de volta. Ah, que isso? Isso é amor incondicional. Ah, pelo amor de Deus, gente. Isso é assustador. Isso é lindo demais. O que eu vejo nisso? Benignidade. O que eu vejo nisso? Misericórdia. O que eu vejo nisso? Deus querendo renovar a aliança com eles. Pois é. E isso tudo a gente vê no Antigo Testamento. Ou seja, Deus é amor. No Antigo Testamento ele mostra amor. E ele faz esse amor transcender, literalmente, por aqueles que não mereciam a sua misericórdia. Deus é lindo demais, né? Fala o seguinte, continua aí. Eu disse que eu vou ser sucinto. Tem muita coisa para você arrancar. O 2, a redenção no Antigo Testamento. Bom, redenção significa, diz o autor, livrar o escravo de sua escravidão. Tá? Com base no pagamento de um preço por um redentor. Vamos lá. Esse conceito básico para a visão bíblica de salvação no Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel, tá? Nos seguintes aspectos. Vamos lá. Isso aqui é muito importante. Olha o que o autor traz para a gente. O Redentor é aquele que paga o preço, tá? Para livrar, literalmente, uma pessoa. De acordo com o que ele diz aqui, tá? Redenção significa livrar o escravo da sua escravidão. Então, o Redentor, ele comprava a pessoa que era escrava. E, ao comprar, ele livra essa pessoa da escravidão. Ele dá a essa pessoa uma condição de vida, literalmente. Isso é redenção. Aonde que a gente vê isso? Cristo comprando, literalmente,
Pois é, né? Literalmente o direito de nos redimir da escravidão. Isso é extraordinário. Mas dentro disso aqui, ele coloca pra gente aqui, não tem como, né? A gente tem que ler. Olha o que ele diz. No seguinte aspecto, letra A. Resgate para a libertação de um escravo. O que fala a redenção? Resgate, redenção é resgate para a libertação de um escravo. O que é redenção? Redenção é a recuperação de um campo. O que é a redenção? O resgate de um macho primogênito. O que é redenção? Redenção, vamos lá, resgate de alguém que seria condenado à morte. Perceba que aqui dentro dessa pauta, ele mostra pra gente os motivos em que a redenção era colocada sobre o papel daquele que haveria de ser o redentor. Esse redentor, tá? Ele compraria a libertação de um escravo, esse redentor recuperaria um campo, esse redentor, tá? Resgataria um macho primogênito que estivesse literalmente carecendo disso. Esse redentor, tá? Resgataria alguém que seria condenado à morte. Esse redentor, senhoras e senhores, tá? Esse redentor aponta com toda a propriedade para o que Cristo fez com a gente. E a obra missionária literalmente leva esse papel aqui do Cristo. Sim, leva. Quando nós anunciamos, quando nós pregamos, quando nós falamos do amor de Cristo, nós estamos levando o Redentor para redimir pessoas escravizadas, para comprar essas pessoas, livrá-las da escravidão pelo preço de sangue que ele derramou na cruz do Calvário. Isso é extraordinário. Essa pauta é muito boa, tá? Tem muita coisa boa aqui dentro. Ele ainda diz o seguinte: além disso, a Bíblia mostra também Deus agindo de forma redentora em favor do homem. De que homem? Vamos lá, ele diz aqui: quando Jacó invoca o anjo que me livrou de todo o mal, quando Jacó invoca, ele diz aqui, o anjo que me livrou de todo o mal. Gênesis 48, 15, 16. Tá? Quando Deus declara a intenção de livrar Israel da servidão do Egito, dizendo, vos resgatarei com braço estendido. Então ele mostra aqui pelo menos duas bases bíblicas dizendo que Deus mostrou-se como redenção, literalmente, tanto para Jacó como para o povo. Pois é, esse Deus que age como Redentor no Antigo Testamento, tá, nos trouxe a redenção pelo Cristo que foi crucificado na cruz do Calvário. Esse ponto é muito bom, tem muita coisa boa que você pode utilizar. E aí a gente chega no 3. Redenção no Novo Testamento. Vamos lá. No Novo Testamento, a redenção é estritamente uma atividade divina e realizada por meio do Cristo, sim. No Novo Testamento, a redenção da igreja está pautada e centrada no Cristo com toda a propriedade. Então, missionário, você que faz parte da grande comissão, quando for pregar Jesus Cristo, anunciar Jesus Cristo, lembre-se de mostrar que Ele é o Redentor. É Ele quem vai redimir o homem do seu pecado, livrá-lo da sua escravidão, libertá-lo literalmente. Não se esqueça de mostrar que Jesus é aquele que liberta com toda a propriedade. Pegou a visão? Isso é muito importante, ok? Nesse caso, a remissão do pecador é assegurada, tá? Com base no preço de resgate pago a Deus Pai por Jesus Cristo na sua morte na cruz. Olha aqui o preço da redenção, né? A morte de Jesus Cristo foi o preço pago para a nossa remissão e redenção, literalmente, pelo amor de Deus. Pois é, essa redenção aqui é Jesus Cristo se oferecendo, comprando literalmente o nosso direito, né? Ou seja, aquilo que nos condenava, nos levava a uma escravidão, Jesus vem, compra, resgata as nossas vidas. Isso é lindo demais. Chegando aqui dentro. Bom, queridos, de número 3, vamos lá, vamos ser bem prático, né? Visão bíblica do caráter transcultural da missão. Ponto 1, um Deus missionário. O autor diz que no Antigo Testamento, Deus, ele se revelou literalmente no livro de Gênesis como um Deus missionário. Até coloca aqui algumas pautas, né? Letra A, B e C, falando das ações de Deus para qualificar essa ideia do Deus missionário. Primeiro eu preciso entender uma coisa. O que é ser um missionário?
é ser uma pessoa responsabilizada por realizar algo proveniente à vontade de outrem. Então, automaticamente, perceba isso. Dizer que é um Deus missionário, a quem Deus estaria prestando responsabilidade? A Ele mesmo. Então essa palavra missionário em relação a Deus acaba fugindo um pouco da realidade, né? Mas eu vou entender quando eu vejo missão como trabalho, como ofício, como responsabilidade. Porque na verdade Deus é um Deus que trabalha, Deus é um Deus que possui literalmente como ofício essa responsabilidade de realizar coisas tremendas e maravilhosas. E aí o autor, dentro das pautas que ele coloca aqui, por exemplo, a queda e a eleição de um povo para abençoar outros povos, ainda o dilúvio e a Torre de Babel, são ações sobrenaturais de Deus. Porém, o fator queda do homem aqui, Gênesis 3,15, aí sim me faz ver uma ideia, um vislumbre dessa questão de Deus ser um Deus compromissado com a missão. E o que vai comprovar isso mais ainda é o fato dele escolher Abraão para ser literalmente responsável e portador de bênçãos. Pois é. Ou seja, o que Deus diz para ele? Aonde você chegar, os que te abençoarem serão abençoados, e por tua causa serão benditas todas as famílias da terra. Perceba que Deus, o Deus missionário, está colocando sobre a vida de Abraão uma missão de ser bênção onde quer que ele chegasse, e automaticamente por causa dele as famílias seriam abençoadas. Pois é, então esse Deus caracterizado aqui como um Deus missionário, como um Deus responsável, um Deus de trabalho, um Deus que realmente possui um ofício peculiar próprio, ele pega essa missão e transfere, porque ele não tem que dar satisfação para ninguém, a não ser para ele mesmo. Agora, nós sim, quando recebemos a missão, temos que dar satisfação daquele que nos deu a missão, no caso Deus, ok? Muito bem, vamos lá, deixa eu sair daí. No 2 aqui ele fala sobre a escolha de Israel e a sua missão. Veja bem, quando a gente pauta aqui a escolha de Israel, o autor até diz que por meio de Abraão e por causa da fé de Abraão, Deus escolheu Israel para ser um povo peculiar e especial, literalmente ao longo da história. O que ele coloca aqui pra gente, isso é fato, está na Bíblia, a gente vê isso. Pois é, e isso era para que Israel viesse participar do centro da vontade de Deus de forma muito especial. E como seria essa participação de Israel dentro dessa visão missionária? Levar o nome de Deus para as nações da terra, fazer as nações da terra conhecer e saber quem era o Deus que eles adoravam como Criador, soberano, com toda a propriedade, Salvador, abençoador. Pois é, era isso que Deus queria, que Israel participasse dessa sua missão extraordinária alocada sobre a vida deles. Pois bem, ele continua dizendo, ao estabelecer um relacionamento vertical, né, veja bem, e correto com Deus, Israel seria exemplo, como já disse, para todas as nações da terra. Esse, diz o autor, era o desejo de Deus para Israel com toda a propriedade. E isso iria fazer Israel ser distinguido, diferenciado entre todas as outras nações. Por quê, pastor? Porque era a intenção de Deus. Mas para que isso se tornasse uma realidade, esse Israel teria que se santificar, teria que se dedicar para Deus, teria que se consagrar para Deus, teria que se entregar para Deus. Mas Israel fracassou. E aí, pastor? Israel fracassou. A promessa estabelecida, diz ele aqui, de Gênesis 17:8, parece que se tornou invalidada. Bom, veja bem, no plano de Deus nada se torna inválido, nada perde a sua essência. Eu até já disse aqui, se Deus escolhe você, você não quer fazer, faz cara feia e diz que não vai, tem problema, ele tira você de cena e bota outro no lugar. Isso é muito particular, até você tomar vergonha na cara, se posicionar para fazer.
Só que aí, quando você chegar para fazer o que ele mandou você fazer, outra pessoa já fez, você vai fazer outra coisa. Ok? Mas, ou seja, mas que você vai fazer a vontade de Deus, vai. Ah, vai, querendo ou não. Ok? Mas se bateu o pé, que nem Israel fez aqui, deu, né? Não quis fazer, deu mole, pecou, né? Se desviou, não tem problema não. Quer fazer não? Eu levanto o outro povo para fazer. E aí a gente chega dentro do 3, né? Do ponto 3, onde ele vai escolher literalmente a igreja para dar seguimento à missão no projeto da salvação da humanidade. Por meio do Cristo com toda a propriedade, claro, porque sem Cristo, que é o nosso foco, o nosso modelo, o nosso exemplo, não dá, né? E sem o Espírito Santo que nos capacita, nos ajuda e nos conduz, também seria impossível. Ok? Bom, mesmo assim, a promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra, embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento. A Igreja de Deus herdou essa incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Pega a visão, igreja. Aonde Israel fracassou, a igreja hoje entra com toda a propriedade. Por isso tem uma promessa sobre a vida da igreja, tá? As portas do inferno não prevalecem contra ela, porque ela é a escolhida de Deus para levar o seu nome a todas as nações da terra. Fechando o pacote, a gente chega então aqui na conclusão. Ele fala sobre a natureza missionária de Deus desde o início, né, da Bíblia. Bom, nós vimos aqui no tópico 3, né? Eu vi aqui as ações de Deus, não posso qualificar essas ações como ações missionárias. Todavia, posso qualificar a sua escolha em relação a Abraão, a sua escolha em relação a Israel, a sua escolha em relação ao Cristo, em relação à igreja, que dentro da sua natureza divina existe literalmente essa pauta, essa questão missionária. Só que dizer que Deus é um Deus missionário, eu preciso entender isso aqui com calma. Por quê, pastor? Ele é um Deus responsável, ele é um Deus que trabalha, ele é um Deus que realmente faz a coisa acontecer. Até porque ele não tem que dar satisfação para ninguém. Mas eu tenho. Então, automaticamente, a missão é dele dada a mim e a você, e a gente vai fazer para que o nome dele seja glorificado. Falou? Que Deus te abençoe. Eu sei que tem muita coisa boa aqui dentro. Eu disse que eu seria prévio, sucinto, e eu estou sendo, tá bom? Não vou mastigar tudo direitinho, porque senão vocês não vão ter o que mastigar, tá bom? Então foi só uma deixazinha. Que Deus abençoe a vida de vocês. Até a próxima. Beijo no coração. E vamos que vamos. Vida que segue.